que é essa fração ideal? Eu não estava mostrando esse slide nos últimos cursos, mas acho importante, porque a fração ideal ainda tem gerado muitas dúvidas. Então, a fração ela é obrigatória no momento da instituição do condomínio. Não se institui condomínio sem estipular a fração ideal. E o que é essa fração ideal? Em 2015, eu também dei uma aula sobre fração ideal, onde fui pesquisar a fração ideal. Essa fração ideal, por mais que pareça óbvio, não é. Ela é o pedaço que você tem do terreno, a parte que você tem do terreno e a parte indivisível que você tem. Mas existem coeficientes. Então, a fração ideal do prédio do Luiz não é a mesma que a fração ideal do prédio do Gustavo, do Paulo. Tá? Existem coeficientes que podem ser modificados. Para instituir o condomínio, a fração ideal eu chamo um engenheiro especializado, são poucos em São Paulo e poucos no Brasil. Existem 8 tabelas ABNTs que eles trazem aqueles coeficientes que vai definir a fração ideal, que é o percentual que cada um detém do todo e da área comum. Lembrando que ele é indivisível. Tá? Está tratado no artigo 1º da 4591, parágrafo 2º, a cada unidade caberá como parte inseparável uma fração ideal do terreno e coisas comuns, expressa sobre forma decimal ou ordinária, que considera também aquilo que eu tenho. Poxa, doutor, mas agora eu quero aquela polêmica, né? Mas eu tenho uma área muito grande na cobertura, será que eu não posso diminuir a minha fração ideal? Não, não pode. Eu estou no térreo. Eu não pego o elevador, eu não quero pagar o elevador. Né? Essa é uma questão que não é tão fácil quanto parece. Quanto à cobertura, o judiciário primeiro se manifestou de forma, na minha ótica, lógico, porque eu não sou o julgador, não detenho o poder de decidir da verdade, mas, na minha ótica, ele interpretou num julgado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi o primeiro caso, se não me engano, 2007, em que um condômino ganhou o direito, uma cobertura, de pagar por uma unidade mais 20% inerente à área comum que ele tinha lá em cima. E esse caso subiu para o STJ, mas ele não foi recebido, o recurso não foi recebido, e daí confirmou-se a decisão de segunda instância, e o mercado divulgou que o STJ havia decidido quanto a mudança da fração ideal. Trago um julgado, um recurso especial da STJ de 2018, aonde vocês receberam e vão receber esse material, aonde o judiciário, o ministro entende de forma acertada que a taxa condominial destina-se ao pagamento de despesas de conservação e manutenção, como limpeza, funcionamento dos elevadores, contratação de empregados, consumo, água, luz, bem como para possibilitar a realização de obras e inovações aprovadas pela Assembleia e pagar indenizações. A divisão do valor se dá com base na fração ideal, podendo a convenção estabelecer de forma diversa, mas não o condomínio. Eu posso alterar a forma de rateio? Posso. Mas eu não posso alterar a fração. Eu posso dizer o seguinte, aquela fração, o dobro, vai ser rateada de forma desigual. Eu não altero a fração, eu altero a forma de rateio. O Código Civil diz que a forma de rateio pode ser alterada com o voto de 2/3. Mas dificilmente um condomínio vai se reunir para dizer, cobertura está bom, a sua unidade vale mais, você tem uma vaga a mais, mas você pode pagar menos. Você tem razão, você usa o porteiro por igual. Lembrando que o conceito de fração ideal nem sempre foi assim, porque o conceito inicial de 64, que depois foi modificado, ele estava ligado ao valor do bem. O rateio, a fração ideal estava ligada ao valor do bem. Então, apartamentos na praia virados para o mar, que valiam o dobro, pagavam o dobro de condomínio dos apartamentos de trás.
Só que, com o tempo, esses apartamentos perdiam o valor comercial. Não porque não estavam na praia, mas pelo envelhecimento. E, às vezes, o apartamento que estava ali, que economicamente tinha um valor maior, que estava atrás do mar, porque estava todo reformado, valia mais que o apartamento que estava lá no primeiro andar, só que um condomínio valia 2 mil, outro valia 5 mil, 4 mil. Então, esse conceito foi perdendo a importância até que chegou-se no conceito percentual em função da área. Pode não ser o conceito mais perfeito, mas é o que mais se aproxima disso. O judiciário, eventualmente, corrige discrepâncias. Quais discrepâncias são corrigidas? Por exemplo, daquelas lojas que não devem participar do rateio por um enriquecimento ilícito, realmente. Então, a loja que não se serve da área comum ou da garagem, ele tem que ter um rateio diferenciado. Então, passaram até alguns julgados que traziam a seguinte menção: proveito efetivo. Ele não tem um proveito efetivo. Isso pode ser aplicado também para o proprietário do primeiro andar, desde que o incorporador pare de fazer o copy-paste e entenda a concepção do condomínio. Quem me conhece sabe que eu não advogo para a construtora. Eventualmente, uma única vez que uma consultora me consultou, na verdade, ela não me consultou. Eu fiz a convenção porque eu havia participado da negociação dos vendedores de parte do terreno, que tinham ficado com uma loja muito grande. E eu peguei a convenção e falei assim, olha, por mais que a fração ideal dele seja 1/10 da propriedade, ele não tem que pagar condomínio. Como assim? Ele está voltado para a rua e ele tem que pagar somente as despesas que a ele se comunicam. E assim foi feito. Então, tem que ter um pouco de bom senso. Essas discrepâncias são corrigidas no judiciário, outras não. Outras não.